Boa noite a todos. Muito bem, hoje 5 de novembro de 2018. Então nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Hoje nós iremos retornar ao nosso estudo e vamos retomar a questão 141 do livro O Consolador. Então vamos envolver a nossa irmã Marisa para fazer a nossa prece de abertura. Deus nosso Pai, Jesus Cristo, querido Mestre, Espíritos protetores desta casa. Que alegria, Senhor, poder retornar a esta casa e aos estudos. Queremos te agradecer, Senhor, essa oportunidade. E queremos te pedir que nos acompanhe no estudo, acompanhe e oriente nossa irmã Conceição, para que nos transmita as lições e que nós possamos absorver os conhecimentos e aplicá-los na nossa vida diária. Fica conosco sempre, que assim seja. Muito bem, obrigada, amiga. Então vamos lá. Há influências espirituais, ou seja, existem influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na terra como no espaço? Olha a pergunta. Então, existe influências espirituais? Existem influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na terra como no espaço? Então, por exemplo, às vezes você escolhe o nome para um filho. Eu vou dar o nome do meu filho, por exemplo, meu nome é o nome da Nossa Senhora do Amazonas, como é a padroeira do Amazonas, Conceição. Então, uma vez que os pais escolheram esse nome, foi com o intuito de que esse espírito possa ter proteção, possa se iluminar e bebê, bababá. Alguns irmãos nossos dentro do movimento espírita colocam o nome do filho de Allan Kardec, algum nome pomposo, algum nome assim de um espírito nobre. A pergunta é: esse nome vai influenciar? Esse nome iria verdadeiramente proteger a Conceição? Entendeu? Esse nome vai fazer a Conceição ser diferente? Essa é a pergunta. A pergunta é: existe influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na terra como no mundo espiritual, no espaço? Vamos ver a resposta de Emmanuel. Os astros influenciam igualmente na vida do homem. Ele diz: as antigas afirmativas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções do planeta influenciam no complexo celular do homem físico, no corpo, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Até porque, quando ele fala também nesse movimento da própria astrologia, a gente observa a Lua atuando sobre nós, né? Quanto tempo o Sol atuando sobre a nossa vida. A gente percebe que a gente necessita pegar sol verdadeiramente, porque isso influencia no tecido. Então, o ar puro. Então, todo esse movimento realmente é avaliando na parte física, porque nós estamos subordinados a essas leis, a essa astrologia, dia e noite, né? O Sol e a Lua, fazemos parte desse contexto, exatamente. Ele diz: olha, na Terra ou no plano invisível, temos a simbologia sagrada das palavras. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas e, como nosso trabalho humilde é uma defesa ao esforço de cada um, ainda que temos de reconhecer que cada homem recebe as influências a que fez jus. Então, se tu mereces, tu recebe, mas não pelo nome pomposo que foi te dado. Competindo a cada coração, a cada ser humano, renovar seus próprios valores em marcha para realizações cada vez mais altas. Pois que o determinismo de Deus é do bem, e todos os que se entregarem realmente ao bem triunfarão de todos os óbices do mundo. Meus irmãos, a gente reencarna no planeta Terra e nós temos uma tendência muito grande a querer buscar facilidades e comodismo. E esses espíritos nobres, quando eles reencarnam, eles não buscam facilidade, muito menos comodismo.
eles não limitam a arte de amar, eles expandem a arte de amar. Então, normalmente, além de trabalharem muito, abrem até mão de uma família menor para entrar em comunhão com a família maior, que é a família universal. Eles não precisam ter alguém para se sentir amado, eles amam em plenitude. E é esses espíritos que estão corretos, são eles que são inteligentes, são eles que entenderam qual é o propósito da vida. E isso ainda nos falta. Nós temos uma tendência muito grande a nos fechar no nosso mundinho, na nossa estreitinha vida, e perdendo a oportunidade de amar em plenitude. Então nós nascemos e nós temos data de validade, nós temos um período, e nós temos que aproveitar isso de forma muito séria, não perdermos tempo com coisas e com situações que não vão nos tornar um ser humano melhor. Enquanto nós temos vida física, nós temos que aproveitar essa oportunidade para o nosso processo de evolução moral. Essa é a função. E não perder a oportunidade. Ele continua: competindo a cada coração renovar seus próprios valores em marcha para realizações cada vez mais altas, pois que o determinismo de Deus é o do bem. Esse é o determinismo de Deus, não é o mal, é o bem. Ninguém está determinado a ser mal. O determinismo de Deus é o do bem. E todos os que se entregarem realmente ao bem, realmente. Então quer dizer que eu posso me entregar, mas é um bem falso. Não é um bem que é real. Olha que interessante isso. Eu me recordo quando eu trabalhava num comércio, num grande shopping. E tinha muito idosos já aposentados, e idosos saudáveis, idosos que não é tão idoso assim não, idoso que está inteirão, que está legal, mas que já está aposentado, senhoras, senhores, e iam para o shopping porque tem um ar-condicionado, e tomavam um cafezinho, determinada lanchonete sempre, sentava-se ali na praça e ficava jogando palavra cruzada a tarde inteira. Está fazendo mal? Não, mas também não está fazendo bem. Então está ocioso, aí está fazendo palavra cruzada, que é para poder exercitar a mente, senão vai ter Alzheimer, porque hoje... E eu fiquei pensando, eu olhando aquela cena que se tornou algo corriqueiro, quantas vezes a gente gasta as energias desnecessárias com algo que não vai acrescentar no nosso progresso moral. E eu olhando aquela cena, eu disse, puxa vida, esses idosos têm muito a ensinar, são pessoas cultas, são pessoas que têm muito a compartilhar. Eles precisam exercitar a mente. Se eles pudessem ir a um orfanato e ensinar a criança, alfabetizar a criança, isso seria extremamente útil a eles, porque estariam ocupando a mente, entendeu? E extremamente útil às crianças. Então olha aí, um ajudando o outro e um precisando do outro. E não estaria gastando neurônio fazendo palavra cruzada, com tanta coisa para se fazer. E olha, ele ainda estaria fazendo o movimento da sua evolução moral, porque ele estaria convivendo e ensinando e amando alguém moral, que é um ser humano, é um espírito, na condição de uma criança. Mas não, fica ali, queimando cartucho. Recentemente agora eu vi uma reportagem, fiquei muito feliz, em algum país da Europa, não deu para mim perceber qual o nome, eles estão fazendo isso. Eles estão pegando as crianças, levando até, a gente chama aqui de asilo, lá tem um outro nome, porque aqui o asilo é para o idoso abandonado. Lá o asilo o filho não tem tempo, a irmã não tem tempo, o pai não tem tempo, ninguém tem tempo, então coloca ele praticamente no hospital e ali, se ele morrer, já tem toda uma assistência. Então estão levando as crianças, que não são abandonadas, né, país do primeiro mundo, mas as crianças das escolas, para irem visitar o vovô, e o vovô ensinar eles a fazer a aula. Como eles melhoraram a sua autoestima, a sua autovalorização, a sua concentração. Olha lá a quantidade de informação. E as crianças também. Então o amor faz bem. E o contato. Sabe? Eu sou altamente contra esse negócio de separa, aula para terceira idade. O que é isso? Se a gente não misturar, como é que a gente vai... O EOS separa?
Eu tenho um jovem de 19 anos e tenho uma jovem que é a Cecília e a Fabrício. Nós não temos a Sebastiana, temos a dona Marlene. Quantos irmãos jovens de uma certa... e que estão aqui nos ajudando? Por que ter que separar? Por que ter que separar? Então, essa mistura é muito agradável, isso é muito bom, entendeu? Então, é isso que nós temos que entender. Puxa vida, eu reencarnei, eu estou no planeta Terra, eu tenho data de validade, eu tenho que aproveitar isso para o meu progresso moral. Não vou perder tempo com coisas que não vão me acrescentar. A gente tem estudado muito obsessão. Semana passada a Revista Espírita foi muito bom. Coloquei no grupo, postei para que a gente pudesse ouvir novamente aquilo ali. Mas quando a gente está começando a fazer esse movimento de ascensão, nosso processo de evolução, normalmente quando a gente faz esse processo de evolução, a gente acaba se libertando de alguns tipos de espíritos que eram parceiros de bebida, parceiro de sexolatria, parceiro de qualquer tipo de comportamento inadequado. Então, uma vez que a gente vai fazendo esse movimento de ascensão, a gente vai perdendo o contato com eles e isso incomoda muito. Então, o que eles fazem? Qual é o ponto fraco da Conceição? O que desestruturaria a Conceição completamente? É isso. Então é nisso que nós vamos atacar. E a pessoa perde uma encarnação. Se perde. Se perde. Por isso a orientação do nosso Senhor Jesus. Por isso o decálogo, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Pergunta 142. Poderíamos receber um ensinamento sobre o número 7? Tantas vezes utilizado no ensino das tradições sagradas do cristianismo? E mudou aqui, ele disse, o que significa, Emmanuel, o 7? Uma opinião isolada, diz Emmanuel, nos conduzirá a muitas análises nos domínios da chamada numerologia, fugindo ao escopo aí ao alvo de nossas cogitações espirituais. Então, não vamos ter uma opinião isolada, imaginando o 7 só dentro da numerologia, tá? Vamos fugir disso. Os números, como as vibrações, possuem a sua mística natural. Mas, em face de nossos imperativos de educação, temos de convir que todos os números, como todas as vibrações, serão sagradas para nós, quando houvermos santificado o coração para Deus, sendo justo nesse particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado. Não, o homem não foi feito para o sábado é que foi feito para o homem. Os números, o homem não foi feito para os números que foram feitos para o homem. Então aqui, como ele é um espírito nobre, ele não vem criticar absolutamente toda aquela cultura do número 7 que está no Antigo Testamento, em absoluto, e nem fez uma palestra. Ele mais uma vez só voltou a reafirmar conduta. Ainda há pouco no nome, conduta. Agora na numerologia, conduta. Não adianta você fazer no dia 7, daqui a 7 não mudar a conduta. Por isso é que ele diz, quando houvermos santificado o coração para Deus, às vezes a pessoa reza 7 isso, 7 aquilo, não tem ainda no movimento 7 passe. Não sei de onde que tiraram isso. Se a gente não abrir os olhos, é o que Emmanuel diz no livro Seara dos Médiuns, que nós estamos estudando na sexta-feira. Um grupo que não estuda, que exercita a mediunidade, que não estuda, a tendência é essa, mistificação. E criando coisas que não existem. E aí ele faz quase um apelo para pedindo sobre a pureza da doutrina espírita. Sendo justo nesse particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os homens, porém os homens não foram criados para os números, tá?
Então nós temos que abrir mão, realmente é maturidade, sabe, gente? Foi descoberto o quê? Que o 7, ele é cíclico, ele vai fazendo um cálculo. Mas é aqui que Kardec diz, Emmanuel diz, não te escraviza a isso. Senão daqui a pouco a gente está idolatrando o 7. Quanto mais lucidez nós temos, menos místico nós somos. Entendeu? Quanto mais lucidez, menos prisão, porque isso se torna uma prisão. No dia eu falei, não sei o que, você vai cortar o cabelo. A pessoa pulou e disse, hoje é sexta-feira, hoje não é dia de se cortar cabelo. É o pior dia para se cortar cabelo. Mas a pessoa entende a religião dela, ela acho que é da Umbanda ou do Candomblé. Então a gente entende que é mesmo, minha amiga. E não me conta por quê. Porque ela só fez dizer que é mística, né? E o místico ele tem que fazer um estereótipo de gente mística, porque sim. Eu digo, então tá. E obviamente que eu cortei meu cabelo, vou ficar sem cortar o cabelo, por quê? Então, mas se é uma pessoa que não tem informação e que se aprisiona a isso, não corta. E passa a ter isso como ritual. Então é esse o cuidado que nós temos que ter. Vamos então para o 143. Deve-se acreditar na influência oculta de certos objetos, como joias, etc., que parece acompanhado de uma atuação infeliz e fatal. Aí eu me recordo do André Luiz, de uma determinada obra espírita, que eu não lembro qual é, mas deve ser Libertação, não é nenhuma dessas que nós já estudamos. Até no Mundo Maior não é, foi alguma que eu li em tempos anteriores. Em que eles foram visitar o museu, e no museu tinha um espelho tipo Luís XV ainda, né? E ele prestou atenção que tinha um espírito olhando todo o tempo para aquele espelho. Era uma moça, uma jovem. E ele entrou no psiquismo dela e percebeu que aquele espelho foi um presente dado pelo noivo. E ele foi à guerra e disse que aquele espelho seria o símbolo da ligação do amor deles. Então, uma vez ela desencarnou, ela não largou o espelho. Hoje o espelho, naquela época, o espelho estava em um museu, e a menina, o espírito, estava vinculado àquele espelho. E a pergunta de André Luiz é a nossa pergunta: se alguém adquirisse aquele espelho, levasse aquele espelho para o seu lar, o espírito iria junto? Então vamos ver, a pergunta é: os objetos, ele deve-se acreditar na influência oculta de certos objetos, como joias, etc., que parece acompanhado de uma atuação infeliz e fatal? Vamos ver a resposta de Emmanuel. Os objetos, principalmente o de uso pessoal, têm a sua história viva, porque cada objeto meu está impregnado das minhas vibrações. Pensamento é matéria. E por vezes podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas. Pode. De seus antigos possuidores no mundo. Razão porque parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os feitiços para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o perfeito. Então vamos dizer, aquele material, aquele objeto, ele tem a sua vibração, mas eu tenho a minha conduta moral. Não é o objeto que vai me dominar, mas que vem impregnado das vibrações, vem. Quando a gente lê o Céu e o Inferno, Allan Kardec sempre faz prece pelos sofredores. A gente está agora no capítulo que fala sobre os espíritos sofredores, e eles são unânimes em vir agradecer pela oração, o bálsamo que foi receber aquela oração, o benefício de ter recebido aquela oração. Então a oração faz muito bem. Por isso aqui diz, mais uma vez, é conduta moral, não é verdade? Porque é uma oração que sai de um coração sujo, é difícil alcançar o mais alto. Exatamente, mas um coração nobre fazendo esse movimento alcança. Sendo então indispensável lutarmos contra os fetiches, né?
Fetiches, vamos ver a palavra. É o objeto a que se presta culto por se lhe atribuir poder mágico ou sobrenatural. Olha que interessante. Vamos para 144? Os fenômenos premonitórios atestam a possibilidade de presciência com relação ao futuro. Os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro. Os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando essa atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, que é Deus. Olha só, sábado eu estava numa palestra, finalizei a palestra, as pessoas vêm nos cumprimentar. Uma pessoa veio, se aproximou, se denominou médium, sou médium. Tive uma visão muito ruim com a senhora toda suja de sangue. Então, por favor, tenha muito cuidado. Eu olhei para ela e disse assim: não me assusta, não fique preocupada, porque ela ficou... Me desculpe eu dar esse tipo de informação, eu normalmente não costumo falar, mas quis falar para a senhora. Eu disse: olha, eu não me assusto, então não se preocupe. Se eu tiver que desencarnar, eu desencarno sem problema nenhum. Então, não se preocupe que isso não me perturba. Agora, você imagina uma informação dessa para uma pessoa que não tem uma estrutura íntima. Olha o perigo. E olha aqui o que nós acabamos de ler. Os espíritos... Aí, o que pode acontecer? A pessoa agiu de má fé? Não. Mas o espírito que a influenciou pode ter agido de má fé? Pode. Para desestruturar quem? O palestrante. Por isso, aquele primeiro movimento, fé em Deus, confiança em Deus, entendeu? Nós temos que ter muito cuidado. Pode ser uma mentirinha. E se for, não tem problema nenhum, não tem o mesmo não. Por quê? Porque eu sei que não cai uma folha de uma árvore que não seja com a permissão do Pai. Se nós tivermos que passar por determinadas provas, nós vamos passar e ninguém vai mudar. Por isso é que os espíritos não vêm adiantar, porque a gente só vai sofrer por antecedência. Espírito superior não adianta sofrimento. Não vem. Ele nos prepara sem a gente nem perceber. Quando a coisa acontece, parece assim que a gente foi anestesiada. Não é verdade? Mas adiantar para quê? Para você sofrer por antecipação? Se no fundo, nós sempre sabemos o que vai acontecer com a gente tem uma leve desconfiança. Então, olha só, os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando essa atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, que é Deus. Temos de considerar, todavia, que as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais. Mapa. Então, existe um traço, mas não um determinismo, porque nós podemos mudar toda hora, por isso livre-arbítrio. Há um mapa de provas gerais, onde a personalidade, que é o espírito, deve movimentar-se com o seu esforço para a iluminação do porvir. E, dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados, além de ser o mentor, é o mentor mais elevado, podem organizar os fatos premonitórios. Por exemplo, nosso Senhor Jesus, o mestre por excelência, ele falou aos discípulos tudo o que iria acontecer com ele, mas ele é o Cristo. Podem organizar os fatos premonitórios quando convenham a demonstração de que o homem não se resume a um conglomerado de elementos químicos, de conformidade com a definição do materialismo dissolvente, até para apresentar, normalmente quando acontece a premonição, e ele já disse que tipo de espíritos realizam isso, é para comprovar a existência e a sobrevivência da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a própria ação espiritual, é para combater o materialismo. Então, quando Jesus avisava, não era para ele se mostrar, era para que se ficasse comprovado que ele era o Messias. Vamos para o 145. Que dizermos da cartomancia em face do espiritismo? Olha aí, meninas e meninos.
Vai lá com a moça que consulta as cartinhas para saber se tá, se não tá, se vai, se não vai. E às vezes a gente não faz isso com a moça lá que movimenta as cartas, mas a gente vai para o trabalho mediúnico evocando o espírito pelo nosso pensamento. Fazendo pedido disso, daquilo, procurando saber onde é que está isso, onde está aquilo. Espíritos não interferem em nossa vida, porque eles respeitam o livre-arbítrio. Espírito que vem para estar comandando a vida de outro e de grupos é espírito da terceira ordem, que adora comandar a vida alheia. Se nós temos essa atitude de querer comandar a vida do outro, de querer viver a vida pelo outro, isso mostra muito o nosso nível de evolução. Vê se Jesus fazia isso. Cada um que viva a sua vida e responda por ela. Que dizermos então da cartomancia em face do espiritismo? A cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos. Olha, a cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico, onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo íntimo pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário de sua alma, não tendo outra vontade que não aquela de se elevar o seu amor pelo trabalho e iluminação de si mesmo, sem qualquer preocupação pelos acontecimentos nocivos que se foram, ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão, nem sempre sincera, dos que devassam o mundo oculto. Nem sempre sincera. O Emmanuel, de forma muito discreta, falando dessas então adivinhações. Então, meus irmãos, o propósito do trabalho mediúnico é socorrer encarnados e desencarnados. É ouvir o testemunho vivo. Mas eu não posso, em hipótese alguma, pedir para os espíritos dirigirem a casa espírita. Eu não posso, em hipótese alguma, pedir para os espíritos resolverem um problema que está acontecendo na instituição espírita. Eu não posso, em hipótese alguma, pedir para os espíritos para resolverem um problema particular meu. Porque quem está encarnado sou eu que tenho que resolver. Sou eu que tenho que passar pela experiência, sou eu que tenho que aprender. Então, às vezes, o Kardec pergunta, percebemos alguns grupos sérios de pessoas nobres que ainda assim recebem espíritos levianos. O que o senhor tem a falar nisso? Quem responde é o espírito de verdade. Ele diz, eles não falam, mas quem te garante que eles não pensam? E se comprazem em ouvir. Entendeu? Então, uma instituição espírita séria, ela é responsável por tudo que acontece a nível da terra, a nível no horizontal, a nível da mudança. Então, somos nós que temos que saber as nossas necessidades, obviamente pautado no Evangelho de Jesus. Alguém já se tornou carne, já se fez carne para trazer todas as lições. Mas nós temos que parar com essa mania, senão seremos joguete na mão de muitos espíritos levianos. Então, o propósito, a espiritualidade amiga, o consolador prometido, abriu essa porta de comunicação com os espíritos para que pudesse acontecer de forma mais adulta e responsável. E quando Jesus subiu ao Tabor, ele tinha 12, mas ele só chamou 3. E quando terminou a transfiguração, ele disse, não contem a ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite. Então, trabalho mediúnico não é para todo mundo. E ainda assim, muita discrição. Pergunta, 146, é fatal o instante da morte? Se acabar a vitalidade do corpo, não tem como. Mas através do meu pensamento, que nós vamos estudar, lembra do corpo mental? Então, a mente, ela gera, ela cria, ela forma e ela atua no perispírito.
e o perispírito vai refletir no corpo físico. Então, uma vez que eu estou no processo de patologia e que eu me deprimo muito com aquela patologia, eu posso inclusive adiantar. Como também eu posso retardar. Quantas pessoas não descobrem uma patologia e o médico dá 30 dias e a pessoa vive 90? Eles não podem, porque eles têm uma noção científica. Olha, cientificamente, pela ciência, essa pessoa tem no máximo 30 dias. Pela ciência, avaliando a decomposição, a situação das células, a situação do organismo, no máximo fazendo um cálculo 30 dias. Só que existe aí um fator que a ciência ainda não conta, que é o lado espiritual, é o lado psíquico, é o lado mental. Apesar de que a ciência hoje já, de alguma forma, já entra assim, olha, para aqueles que oram, a recuperação é melhor. Lembra que a ciência agora já fala assim, olha, para aqueles que têm fé, a recuperação, a sobrevida é muito maior, tolera até muito mais a dor. Então a ciência já começa a fazer um movimento, sabendo que existe uma força maior, um algo mais do que o trabalho material, o trabalho da própria ciência, entendeu? Então vamos ver aqui. É fatal o instante da morte? Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Com exceção do suicídio. Então não vê uma programação de lá, fulano vai se matar. Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Já está programado, é uma programação, vamos dizer assim. Quando a gente fala em moratória, parece assim que é um prêmio. Entendeu? Parece assim que é um prêmio. Ah, eu recebi uma moratória. De uma moratória para quê? Para ficar mais tempo na prisão? Então, é mais ou menos isso. Almas nobres como Chico Xavier, eles recebem realmente, muitas vezes, essa moratória e dizem, olha, continua o trabalho. Não tem quem faça, não. Sacrifício mesmo, sacrifício mesmo. Então, quando a gente estudou no André Luiz, gente, o fato de ela ter ganho mais 30 dias é motivo de folga? Não, ela vai passar mais 30 dias sofrendo. Mais 30 dias sofrendo. Então, olha só, ele diz, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Então, para nós que estudamos Obreiros da Vida Eterna, nós acompanhamos várias desencarnações. Os processos das desencarnações acompanhadas, mas lá o mentor espiritual diz André Luiz. Mas esses casos aqui são raros. A maioria das desencarnações não é acompanhada. É sistema único de desencarnação. Vai num coletivo, espera a vitalidade toda acabar. Por quê? Porque não se comportou como um espírito, se comportou quase sempre como um ser irracional, como um bicho. Não se espiritualizou. Não tem. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, devemos considerar que, se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, materialista, tá? Materialista, sensualista, é livre no mundo íntimo, razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso, aquele que se arruína desmantelando as próprias energias. Eu vou repetir. Ele colocou exceção suicídio. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção. Qual é a exceção? Muito bem. Devemos considerar que, esclarecendo quanto a essa exceção, vou falar do suicídio, em particular, ele está dizendo. Se o homem é escravo das condições externas de sua vida aqui no planeta, escravo, tá? O escravo é, eu não consigo me libertar. Toda vez que uma emoção te domina,
te enlouquece, te faz perder o equilíbrio emocional, você está escravo a essa emoção. Você não tem o controle sobre, você está escravizado. Então, olha só. Se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo. Porque, olha, eu posso até me submeter a determinadas situações aqui na Terra, mas meu mundo íntimo, quem comanda sou eu. Eu posso até, inclusive, ser um escravo, mas no meu mundo interior, quem manda sou eu. Eu só tenho ódio se eu quiser, eu só tenho raiva se eu quiser, eu amo a hora que eu quiser. Eu penso o que eu quiser. Eu vou para onde eu quiser psiquicamente. É livre no mundo íntimo. Razão por quê? Trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora. Quantas vezes eu estou levando uma situação, estou numa situação, estou presa. Por exemplo, de repente eu vou e descubro uma patologia. E olha, o médico disse 90 dias. Eu vou e me mato. Mas essa patologia, essa enfermidade, aquele período de cama, era o meu processo expiatório. E eu fugi. Protelei. De desertar da vida expiatória e retificadora. Contrai um débito penoso aquele que se arruína, desmantelando as próprias energias perispirituais, psíquicas e por aí se vai. A educação e a iluminação do íntimo, a educação e iluminação do nosso íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa... Olha aqui. Educar e iluminar o nosso íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Aonde é o santuário de Deus em nossa alma? O mundo íntimo. Ele chama o mundo íntimo de santuário de Deus. Então não vamos perturbar o nosso mundo íntimo. Falar que de repente você tem uma prova de passar, você vai ser rico e vai ficar pobre. Vai ficar na miséria, uma situação difícil. Essa é a sua prova. Esse é o seu mapa. O mapa é esse. Agora, a tua atitude já não é o mapa. Aí é o livre-arbítrio. O mapa, ele te mostra o espaço geográfico ao qual tu vai percorrer. Mas como tu vai percorrer? Se vai percorrer chorando, reclamando, xingando, maldizendo, brigando, isso já é por nossa conta. Ou se vai interromper a viagem. Ele não se submete à expiação. Eu não quero passar por isso. Eu não vou passar por isso. E aí ele acaba fugindo pelo suicídio. A expiação seria retificadora. Agora eu adorei isso aqui. A educação e a iluminação do íntimo constitui o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alcançando-a para a luz e para o bem. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. Ainda há pouco ele finalizou dizendo o quê? Ele disse assim, olha, a educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Então, quando eu cuido do meu mundo interior, isso denota o amor que eu tenho a Deus, uma vez que eu cuido do santuário dele. Então, quando eu me desestruturo emocionalmente, quando eu perco a minha paz interior, eu estou deixando de amar a Deus. Por quê? Porque eu não estou cuidando do santuário dele, que está dentro de mim. Então, é um desrespeito a Deus eu me desestruturar emocionalmente, intimamente.
É um desrespeito a Deus. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se nós formos prestar atenção, se eu perguntar assim, Fabrício, vamos dizer, está passando por uma dor, eu vou te perguntar, tu estás sofrendo por quê? Todos os nossos sofrimentos na terra é de ordem horizontal. Perdi o marido, perdi o filho, perdi o irmão, perdi a mãe, descobri uma doença, perdi o dinheiro, o marido foi embora, o filho está me dando muita raiva. É tudo no horizontal. E aí eu desequilibro o meu mundo íntimo. É tudo no horizontal. Mas se eu faço esse movimento de amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou passar pelo horizontal, mas eu não vou me perturbar. Porque antes de amar pai, mãe, filho, marido, periquito, papagaio, tudo que possa, eu amo a Deus. E por amar a Ele, eu não abro mão do meu equilíbrio íntimo, porque é o santuário de Deus. Olha que coisa forte, gente. Olha que responsabilidade de amor a Deus. Quem te diz, eu vou adorar a Deus, adorar a Deus. O que é adorar a Deus para você? Nós acabamos de descobrir aqui. Cuidar do santuário íntimo. Cuidar do meu íntimo, que é onde é o santuário de Deus. Então pode observar, estou sofrendo, está sofrendo por quê? Vamos ouvir a tua ladainha, que diz, né? Vamos ouvir a tua ladainha. Qual é a ladainha? É horizontal. Morreu, quebrou, caiu, não sei o que, cortou o dedo, é assim. Agora isso, uma coisa, você está passando, agora você vai desestruturar o teu mundo interior por causa disso? Quem que não sabe que a gente vai adoecer? Quem que não sabe que a gente vai ter que morrer? Quem que não sabe que a gente vai ter que se separar dos nossos entes queridos? Porque teve uma traição, porque o marido foi embora, porque descobriu, porque... O que é isso? Aí volta ao primeiro mandamento do decálogo. Então, uma vez que eu faço esse movimento de amar a Deus sobre todas as coisas, eu não permito desestruturar o meu mundo íntimo, que é onde é o santuário de Deus, porque é lá que Ele fala comigo. O santuário é um local de veneração. O santuário é um lugar de respeito tremendo. Um santuário é um local de silêncio profundo. O santuário é um local limpo. Olha que interessante. Purificado. E como é um santuário de Deus, eu não tenho o direito de sujá-lo com as minhas emoções, de destruí-lo. Aí você pega um Cristo, Senhor, o Senhor está sofrendo? Várias vezes Humberto de Campos retrata, e Jesus chorou. Se eu for perguntar por que ele estava chorando, você pode ter certeza que não é nada no horizontal. Tanto é que na cruz ele olha e ora, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Chamou o anjo da caridade, vá colher as Judas que acaba de comer. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa atividade, até o nosso próximo encontro.